Veja, tem um pré-nordestão, você não pode. Eu não gosto dessa coisa de choque, né, antes de a temporada de fato terminar. Então, vai ter jogo da pré-nordestão ainda e tem que ter elenco. E, enfim, tem jogo. Tem jogo e tem que entender a importância do jogo. Não pode fazer feito ano passado, né? E não entendeu a importância daquela partida e perdeu na Arena do Pernambuco. Né? Então você fica de fora do Nordestão. Então tem que entender. Sabe? Eu acho que as feridas ficam abertas aí da eliminação na Série D, né? Mas você não pode achar que acabou tudo, assim, que não pode piorar, porque pode, ainda pode piorar. Você vai lá no pré-nordestão e perde, aí você fica sem nordestão. Né? Então, acredite, pode piorar, tá certo? Eu só acho de choque, assim, tratamento de choque, o que eu acho que deveria acontecer, tá? Na minha humilde opinião, é que tem jogador que não tem condições de jogar no Santa Cruz. E a diretoria precisa colocar isso na cabeça. E o técnico, seja ele qual for, se for o teimoso do Martelotti ou for outro, tem que entender isso também. Eu me arrisco a dizer que Macena não vai treinar no Santa Cruz, no próximo treino no Santa Cruz. Eu não acredito. Eu posso estar sendo inocente. Eu posso estar sendo inocente e Macena jogar de titular para o Nordestão. Não duvido, não. Não duvido, não. Agora, eu acredito que está fora. Porque tem que estar fora. O, 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 a seleção brasileira de 1990, ela ficou muito marcada por ser uma seleção que tinha um estilo de jogo, a de Lazzaroni, que não agradava o torcedor, por ser uma seleção que de muita marcação e coisa e tal, e que aquela geração ficou conhecida como a geração Dunga. E eu acho isso tão injusto, porque Dunga era um grande jogador. Dunga tinha uma importância muito grande para a seleção, mas era o estilo de jogo de Dunga, aquela coisa de desarmar, sabe, de muita força, né, sabe, de menos técnica, mas muita força. Então, algumas pessoas classificaram aquela seleção de geração Dunga, coisa e tal. Aí Dunga, inclusive, deu a volta por cima e foi um dos grandes destaques da seleção brasileira de 94. Então, se eu fosse resumir esse Santa Cruz, é a geração Macena. A geração Macena. Um time limitado, como Macena é. Ele estava presente em praticamente todas as jogadas do Santa Cruz no primeiro tempo. Agora, é inadmissível o centroavante estar presente em tantas jogadas e não acertar uma. Porque uma vez teve um lance que a bola não chegou do jeito que ele queria e chutou para cima. Teve outro que a bola, não sei se não chegou para ele como ele queria, ele estou em cima do goleiro. Teve outro que foi para cima. Então, para ele fazer um gol, tem que fazer o quê? Alguém tem que pegar a bola, parada, botar a bola parada na frente do gol. Diz, toque, meu filhinho. Assim, em cima da linha, toque. Só assim que sai o gol. Então, jogadores desse tipo, eu já colocaria para fora hoje. Hoje. Nem treina. Quando é o próximo treino, tá fora. Sabe? Então, eu acredito em alguns ajustes assim. Né? Porque eu não acho que o Santa precisa de Macena para jogar para Nordestão, não. Né? Furtado é outro também que não produz absolutamente nada quando entra. Jogador que tá não sei quantos meses, minha gente, meses sem fazer um gol. Centroavante, tá meses sem fazer gol. Né? Então, tem que identificar quem são esses atletas que estão muito, muito abaixo, sabe, ali. Sabe, ó, tem um time, tem uma linhazinha aqui, ó, pronto, aqui, embaixo, assim.
certo? Que é o limite da paciência. A paciência, tipo assim, passou disso, você não tem mais paciência para jogador. Então, quem é que está abaixo desse limite? Então, esses jogadores, dois ou três, você não precisa mais contar com esses jogadores. Mas é claro que, em sua essência, o time tem que continuar, pelo menos até o pré-nordestão. Você tem que ter um time para jogar. Né? Exemplo, o Sangui não teve goleiros, não teve nenhum goleiro que se firmou, que fez uma boa temporada. Não teve. Porque Clever teve bons momentos e teve momentos muito ruins. Hoje, por exemplo, foi um bom momento dele. Coitado, levou o gol, mas não sabe, longe de ser o culpado. Mas teve alguns momentos bons e alguns momentos muito ruins. Jefferson, a mesma coisa. Agora, eu vou tirar os dois e quem é um goleiro? Quem vai jogar no pré-nordestão? Então tem que deixar. Agora, tem que deixar não porque eu estou satisfeito com o Jefferson, não porque eu estou satisfeito com o Clever. Tem que deixar porque tem que ter. Né? Então, a estrutura, um time, o São Luís tem que manter até o pré-nordestão. Agora, e depois? Que eu acho que é mais, sua pergunta é mais isso. E depois? O que é que dá para se aproveitar desse time? Aí é complicado. Aí é complicado. Por quê? O que acontece é o seguinte: o São Luís tem montado, nas últimas temporadas, times muito ruins, times muito fracos. E que quando termina a temporada, você pensa, não dá para aproveitar ninguém. E aí bota todo mundo para fora. Só que quando você faz isso, quando você tem um time e você bota todo mundo para fora, imagine o trabalho que dá para você começar a temporada seguinte. Então você tem que começar do zero. Você não tem uma espinha dorsal, você não tem 5 jogadores, 6 jogadores, 8. Você diz, esse aqui é para começar. Eu tenho 8 jogadores. Esses 5 aqui dá para ser titular, assim, ok, não compromete, não é gênio, mas não compromete, dá para começar. E tem 3 aqui, sabe, para compor, para banco, coisa e tal. O Santa Cruz não tem conseguido fazer isso. A lógica do Santa Cruz, nas últimas temporadas, monta-se um time. O time é péssimo. Desmonta-se o time. Na temporada seguinte, monta-se o time de novo. E tanto é verdade que isso é uma estratégia muito arriscada e muito difícil de dar certo, que não tem dado certo. Não tem dado certo. Mas aí vira um dilema. Porque, Felipe, então você acha que tinha que manter uma estrutura? Eu acho que isso é o certo. Eu acho que isso é o ideal, é manter uma estrutura. Aí Cláudio e Vitor, vem aqui para a ponta do papel, vamos estar certo. Então escreva. Deixa aí sua estrutura. Quem você deixaria? Aí fica difícil. Aí fica difícil. Né? Então vamos lá. Goleiro, como eu disse, nenhum agradou. Nenhum agradou. Eu vou tentar. Eu vou tentar fazer aqui montar uma estrutura, deixar uma estrutura, tá certo? Eu acho, assim, que se tem um jogador que, desde que entrou, ele tem sido, de certa maneira, consistente e que é um jogador, assim, Arthur é um jogador que ajudou muito o Santa Cruz, né, desde que entrou. O Jefferson Feijão, assim, ele não, longe de ter sido, sabe, brilhante, longe disso, mas também não comprometeu. Talvez pudesse ser alguém para ajudar, para você tentar, sabe, não começar a temporada zerado. Hugo Cabral, claro, Hugo Cabral, mas acho que o Hugo Cabral dificilmente. O Hugo Cabral tem espaço aí para seguir adiante, mas eu não estou nem analisando isso. A análise não é quem deve ficar, quem deve. Assim, eu estou querendo dizer que se eu quisesse deixar uma estrutura, quem é que eu tentaria? Aí você tem o Cabral. O Cabral é um cara que estava numa fase muito ruim, né, na carreira dele, mas se encontrou no Arruda. Aí, por mais que não tenha sido efetivo nesse mata-mata, em que o Santos foi eliminado, mas olhando ele de uma maneira geral, era um jogador que você poderia tentar ficar, né?
fora isso, é muito difícil. É muito difícil. O Alemão é um zagueiro que, quando entrou, ah, deu uma melhorada, deu uma estabilizada na zaga do Santa Cruz, ok, mas o Alemão não é nenhum menino mais, né? Então, não sei, você pensando ali para começar uma temporada, mas fora isso, vamos lá. Eu citei aqui, sim, você tem o Anderson Ceará, o Ceará não aguenta mais do que 45 minutos, tem uns apagões assim durante a partida, coisa e tal, mas tem alguns lampejos, ele já mostrou alguma qualidade, sabe? Então parou aí. É difícil você, além disso, você tentar deixar alguma coisa além disso. Eu acho que era importante sim, viu, Cláudio? Tentando ser mais direta e responder, eu não faria assim, acabar com tudo, não. Eu acho isso uma péssima ideia, você acabar com tudo. Você, sabe, eu tentaria deixar uma base por menor que fosse, tá certo? Porque entendendo que são jogadores limitados, mas você recomeçar do zero, eu acho que é uma estratégia que é pior. Não é uma estratégia inteligente, não. A chance de você formar outro elenco limitado, sabe, é muito grande. A chance de não dar certo é muito grande. E Martelotti, Grande Felipe? mesmo. Seria o teu treinador para 2023? Rapaz, essa é a pergunta mais difícil, viu, Cláudio? Porque, ah, sendo justo, porque no calor aqui da raiva, né, da emoção, da raiva, assim, eu tô puto com o Martelotti, né? Por causa da teimosia dele, sabe? Porque pense no cara teimoso, né? Mas é preciso dizer que o time melhorou com ele. Houve uma melhora com o Martelotti. Você pegar o time de Leston, é porque assim, as pessoas também têm memória curta, é danado, né? Mas você pegar o Santa Cruz de Leston com o Santa Cruz de Martelotti, eu sei que houve algumas mudanças no time, houve alguma entrada de um jogador ou outro que contribuiu para essa melhora. Mas, de uma maneira geral, o time era mais equilibrado com o Martelotti. O time era mais inteiro com o Martelotti. O time conseguiu criar alguma coisa com o Martelotti. Com o Leicester não conseguia. Com o Leicester era um arremedo do time. Então você poderia, seguindo essa lógica de que é ruim você acabar com tudo e começar tudo do zero, você poderia deixar Martelotti. Mas, também, por outro lado, essa teimosia de Martelotti na reta final, sabe, essa insistência com um jogador ou outro, sabe, indo, comprando briga com toda a torcida do Santa Cruz. Porque eu vou dizer uma coisa a você, eu não conheço ninguém que defendesse Macena. Disse, não, rapaz, tem que dar mais uma chance. Eu concordo com o professor. Não existia isso por onde você andava. E olha que eu converso com muita gente, viu? Eu não sou a pessoa que está por ouvido, só minha opinião, não. Aliás, muito do que eu digo aqui, eu estou dando voz a pessoas que estão conversando comigo e que, enfim, não chegam aqui para falar. Mas eu acho muito importante a gente ouvir o coletivo. Às vezes, eu dou uma opinião aqui, coisa e tal, mas quando eu vou ver, muita gente diz o contrário do que eu estou dizendo. Então, veja, se muita gente, se uma coisa assim, se uma pessoa, duas, 10, 15, 50, 1000 pessoas estão falando uma coisa diferente do que eu falo, o mínimo que eu faço, rapaz, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu pensar duas vezes, porque não é possível, eu não sou o dono da razão. E aí o problema de Martelotti foi achar que era o dono da razão. Desculpa, a teimosia dele com Macena, a teimosia, sabe, de não procurar encontrar uma alternativa a um problema sério e que estava na cara que em algum momento podia botar tudo a perder, como colocou. Então, a teimosia de encontrar uma resistência, de encontrar uma solução para isso, foi assim. Foi ele comprometeu, de certo modo, o trabalho dele e a visão que a gente tem de Martelotti. Tá certo? Acredito que talvez ele seja mantido aí até o pré-nordestão para ver o que é que acontece, né?
para ver se ganha a partida enfim, alivia um pouco aí a crise, não sei, né? A gente está falando aqui, mas inclusive até antes da coletiva dele, desde que a gente entrou aqui, né? Eu não tive, a gente não acompanhou aqui a coletiva do Martelotto, então ainda nem vi o que é que ele falou, qual foi o clima, né? Mas talvez eu acho que ele deva ser mantido, pelo menos para o Nordestão, e aí talvez seja a hora sabe, de esperar qual é o sentimento da torcida, para saber se ele tem clima, digamos assim, para continuar. Eu acho que também passa muito por entender como é que o Santa Cruz enxerga o pré-nordestão. Ele enxerga como um pós-2022 ou ele enxerga como um pré-2023? Se ele enxergar como uma continuidade de 2022, faz sentido ter alguns poucos ajustes no elenco, manter Martelotti e tentar dar uma continuidade no trabalho para ver talvez se mais alguma coisa se salva, se já pega alguma coisa de base para 2023, mas focando primeiro na vaga da Copa do Nordeste. Se, por outro lado, o pensamento for pré-2023, talvez faça mais sentido ter uma reformulação um pouquinho maior, aí talvez pensando inclusive na saída do Martelotti, não sei se seria o caso, realmente não tenho opinião formada nenhuma sobre isso, e aí ver se o clube conseguiria a vaga, mas também priorizando já algumas ideias, algumas noções para um time de 2023. Essa questão que o Felipe tanto bateu de que não é uma boa ideia reformular o time totalmente, destruir tudo para recomeçar do zero, eu lembro muito, isso era basicamente o que Marcelo Segurado, o executivo, que começou o ano no Santa Cruz, ficou até aquela saída junto ao Leston Júnior, basicamente toda a entrevista que ele deu, enquanto ele estava no Santa Cruz, ele falou isso. A gente teve que recomeçar um time do zero. Quando você recomeça um time do zero, muita coisa vai dar errado. Vai ter muito jogador que você vai contratar que não vai render. Muita ideia que você vai ter que não vai ser suficiente. Posições que você vai preencher com jogadores que na hora não vão se mostrar boas opções. A gente viu isso no início do ano. O Santa Cruz não tinha opções para defesa. O Santa Cruz precisava, inclusive demorou bastante para trazer algum zagueiro. E o Santa Cruz tinha uma carência enorme na zaga. O Santa Cruz trouxe opções, nenhuma das opções rendeu e foi tentando, foi alternando, foi trocando nomes. A gente cansou aqui de ver nas lives Felipe dizer que o Lucão basicamente não era um jogador de futebol. O Santa Cruz tocava de nome, o nome que vinha também não mostrava uma grande melhora, sendo que o Santa Cruz não tinha só um zagueiro no elenco, o Santa Cruz tinha 4. Nenhum dos 4 conseguiu convencer muito. E foi esse processo. E se o Santa Cruz realmente decidir fazer tudo do zero de novo, vai ser novamente esse processo. A gente vai chegar no estadual do ano que vem, vai ter alguma carência muito grande no elenco do Santa. Algum problema vai ter. A gente não sabe se vai ser um problema muito grande, se vai ser um problema pequeno, não sei. Mas vai ser algum problema latente. Se você manter a base de alguns jogadores que mostraram que tem condição, nomes que o Felipe citou, eu até acho que dá para ter uma amplitude um pouquinho maior nesses nomes aí. Eu acho que tem alguns jogadores que dá para uma composição de elenco, Daniel Pereira, Luan Bueno, Ítalo Silva, Mateuzinho, eu acho que são nomes que podem acrescentar alguma coisa a nível de composição de elenco, ainda que você não pense neles especificamente para a base titular do time. Mas se o Santa Cruz realmente começar do zero, vai ser um trabalho totalmente do zero, como o próprio nome já diz, e que com certeza vai ser muito mais complicado para o Santa Cruz conseguir fazer o mínimo, que é garantir a sua vaga para a Série D de 2023. Eu acho que, inclusive, o Santa Cruz é um próprio exemplo disso. Quando o Santa Cruz estava naquela Série C de 2020, volto a trazer esse exemplo, o Santa Cruz consegue uma campanha muito boa, só que chega ali na reta final, a segunda fase, o Santa Cruz dá uma desligada no interruptor, o time desacelera e termina, não lembro se foi por um ponto ou se foi por um gol, que o Santa Cruz acabou sem conseguir o acesso. Ou seja, era uma base que claramente tinha muito para dar. Se o Santa Cruz conseguisse manter aquela base para 2021, o Santa Cruz provavelmente estaria novamente brigando, talvez, quem sabe conseguindo, talvez não, mas estaria ali na briga pelo acesso. O Santa Cruz teve a troca da presidência, a presidência, pelo que eu entendi, quis se livrar de tudo que remetesse à gestão anterior, que a gente sabe de toda aquela relação do Pro Santa, a forma como chegaram, que teve muito a ideia de saída de tudo que remetia ao antigo do Santa Cruz.
Então, todos os jogadores saíram, o treinador que vinha de bom trabalho, o próprio Martelotti, inclusive, saiu, jogadores que tinham muito potencial saíram. Eu lembro a primeira entrevista do Joaquim Bezerra, logo na posse, ele falou que a ideia era o Santa Cruz contratar 6 ou 7 jogadores, uma coisa assim, e manter a base do elenco antigo. O que a gente viu o Santa Cruz passando de 30 contratações naquele ano. E vocês lembram, eu particularmente não lembro, vocês lembram de algum clube que vocês viram mais matérias no sentido de clube contrata 40 jogadores no ano, clube contrata 50 jogadores no ano? O Santa Cruz deve ser o recordista desse tipo de matéria no país, porque é cada ano que o Santa Cruz repete isso. Eu volto àquilo que eu falei, o Santa Cruz já viveu tanto esse mesmo problema, como é que o clube não aprende? A gente está falando de muitas gestões que estão com as mesmas pessoas gerindo futebol e cometendo os mesmos erros ano após ano. Santa Cruz continua reformulando seus elencos do zero, continua vendo que isso não dá certo, e no ano seguinte o que é que ele faz? Ele vai reformular seu elenco do zero de novo. A questão é que lá em 2010, em 2011, em 2012, pelo menos conseguiu algumas jogas da base subir, empurrar o time para frente. A gente viu o Gilberto, a gente viu o Renatinho, a gente viu o Everton Senna, Léo, Memo, vários nomes saindo e ajudando Santa Cruz, e hoje a gente não vê nenhuma esperança, nenhum sinal de base que vai poder conseguir trazer o que o elenco não compensar. Então realmente vai ficar difícil se a gente não tiver, se a gente mais uma vez tiver o Santa Cruz decidindo voltar totalmente para o zero para tentar recomeçar parado para a próxima temporada, ou até mesmo para a Copa do Nordeste, que sim, vai ser muito importante, sim, vai valer muito dinheiro e sim, vai valer calendário. Eu confesso que também não tenho uma opinião formada sobre Martelotti, não. Eu acho que é o pior trabalho dele, das vezes que ele trabalhou no Santa, mas ele também já pegou um bonde aí andando, né? Embora também tenha essas teimosias aí bem citadas por Felipe, mas eu também não consigo enxergar não consigo definir se é o melhor para o Santa ele sair ou continuar. Eu acho que também, como o Vitor falou, talvez a principal mudança seja na forma de fazer futebol, né? Antes de Martelotti e elenco, a mudança tem que ser mais em cima, né? Só para terminar aqui da minha parte sobre Martelotti, vai ser o seguinte: se optar pela reformulação completa do elenco, Martelotti vai junto. Aí a gente não sabe, a dúvida da gente é justamente qual vai ser a estratégia, né? Se vai tentar deixar uma base, ou se, quer saber de uma coisa, eu não quero elenco de campanha que foi ruim e que, enfim, se a estratégia for reformulação grande, completa do elenco, Martelotti vai no meio, vai junto, né? Vai ser um dos primeiros. Se a estratégia for a gente precisa deixar uma base, ele pode ficar. Então, não sei, aí depende. Eu até defendo que deixe alguma espinha, tá? Poderia usar alguns nomes, como o Vitor citou ainda, Mateuzinho, não sei se dá, não, depois é raiva que fez, mas o Luan Bueno, tá? Porque se você deixa Alemão e Luan Bueno, você tem uma zaga. Ah, mas é uma zaga ruim. Certo, mas você tem uma zaga. Você tem ali, né? Você começa o ano com a zaga, né? Então eu deixaria uma espinha dorsal, tá? Por mais que o torcedor fique com raiva, mas é ruim demais, não sei o quê. Mas, bicho, eu aprendi que tudo pode piorar, viu? Pode ser que chegar no próximo ano alguém tenha a brilhante ideia de ressuscitar Lucão. Acredite, pode ser pior, um Digão da vida, né? É, é, enfim, pode vir coisa bem pior. Então eu tentaria deixar uma espinha, tá? Se a ideia for deixar uma espinha, Martelotti pode ficar.